Site Lupa Notícias, reportagem Silvio Brasil, em mais uma entrevista. Desta vez vamos conversar com Mara Guacira Alves, ela que foi presidente do Partido dos Trabalhadores durante quase ou mais de 8 anos. Ela vai poder dizer pra gente se foi mais ou quase 8 anos que ela esteve à frente do Partido dos Trabalhadores, mas não é sobre a presidência dela no partido que nós vamos falar hoje aqui. É sobre o papel da mulher, a mulher na política. Poucas pessoas conhecem, a não ser aqueles que têm um contato mais direto, até mesmo através da sigla partidária, a Mara Guacira Alves. Mas você vai conhecer hoje aqui a mulher que se envolve com política, que tem posicionamento político, que tem ideologia política, mas que também tem as suas opiniões que muitas vezes fogem daquilo que está dentro do círculo da política, seja municipal, estadual ou em nível de Brasil. Mara Guacira Alves, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui no Lupa Notícias, na reportagem Silvio Brasil. Esta entrevista está sendo gravada na minha casa. Obrigado por ter vindo aqui não quero fazer plágio, do Michel Teló, a minha humilde residência. Eu me sinto muito honrado, alegre, feliz. Minha casa está feliz em tê-la aqui hoje para essa entrevista. Muito obrigado. Mara, em primeiro lugar, eu quero que você fale um pouquinho sobre, a pauta é a mulher na política, mas você, como mulher, principalmente como presidente de um partido político, não importa agora se é PT, era o PT, mas de um partido político, onde geralmente os homens gostam de ter a última palavra, gostam de se sobressair sobre qualquer decisão, e você era presidente de uma sigla política. Como foi esse período de você, mulher, negra, se você me permite falar assim, negra, tá? Eu também tenho sangue negro nas minhas veias, meu avô era negro, o que eu tenho muito orgulho, muita honra, e uma mulher negra à frente de um partido político, diante de uma sociedade completamente sem equilíbrio, muitas vezes, naquelas conotações que envolve a política do Brasil. Como foi esse período para você frente a um partido, sendo mulher, negra, convivendo com homens desejando ter a palavra final? É um prazer estar aqui contigo, uma alegria conversar contigo, Silvia. É sempre uma alegria conversar contigo. Não é a primeira vez que conversamos, não é a primeira vez que tu me chama para o teu programa, do qual eu me sinto muito, muito honrada de fazer parte. É sempre bom conversar contigo e com os teus internautas. Bom, a Mara é funcionária pública municipal aposentada, aqui de Santa Rosa, e presidi, então, o Partido dos Trabalhadores, Diretório Municipal de Santa Rosa, durante 7 anos e meio, quase 8. E foi uma experiência, sim, Silvio, muito, muito significativa. Por quê? Porque nós passávamos, e passamos ainda, por certas dificuldades de convivência. Tu já conseguiu fazer, no teu relato inicial, tu já conseguiu dar o panorama daquilo que nós temos no Brasil. Nós somos um país machista, nós somos um país racista e nós somos um país classista, de classes, Divide as pessoas por classe A, classe B, classe trabalhadora, classe de elite, dominadora, essa coisa toda, E estar na condução dos trabalhos de um partido político, estar uma mulher e negra, é um desafio sempre grande. Foi um desafio, foi desafiador esse período, foi. Mas também foi muito rico. Por que foi muito rico? Porque tu sabe que na resistência a gente vai ter que se refazer, E como eu te disse, daqui a pouco eu relato mais, a gente passou por períodos duros do Brasil. Nós passamos por uma derrubada de uma presidente eleita legitimamente, e a gente tem visto agora, nos últimos meses, de que aquela coisa chamada pedalada fiscal estava tudo correto. Era um crime que inventaram para derrubar Dilma. Derrubaram. O Congresso conseguiu votar o impeachment e ela foi derrubada. Só quero ressaltar que a Mara Guacira Alves tem toda a liberdade de expressar a opinião dela sobre qualquer pergunta que eu fizer. E toda a expressão vinda da Mara Guacira Alves será respeitada por essa reportagem. Obrigada, Silvio. Então, nesse período que eu estive à frente do partido, a gente passou por isso, Então, a Dilma tinha sido derrubada. Eu não quero usar a palavra impeachment, porque o impeachment é que se houvesse crime, não houve crime, então foi um golpe. Um golpe elaborado por questão política, por questão partidária, mas também por questão de gênero.
Eu volto a falar então, assim, uma mulher à frente de um país machista. Muitos setores não se sentiam muito à vontade com isso, né? Esse setor ainda muito conservador. Bom, foi nesse período então que a gente assumiu a presidência do partido. E Silvio, foi assim um período de muitos desafios. Se eu disser que só foram louros e maravilhas, não foram, lógico que não. A gente sabe como é que é quando a gente começa a mexer com os brios de setores, né? E brios acostumados com privilégios, com certos dogmas, com certos padrões de comportamento. E os partidos de esquerda, no caso o partido que eu faço parte, tem por definição nós fazer esse debate. Não estou dizendo que a gente está aqui para derrubar padrão, eu estou dizendo aqui que a gente está aqui para debater sobre isso, né? Então, logicamente que a gente recebeu também certas oposições no mundo todo, aí fora. Mas o meu partido sempre me tratou muito bem e sempre me deu muita liberdade e autoridade para fazer a condução dos trabalhos, né? Então, foi trabalho assim, passamos por 4 eleições, 2 de município e 2 gerais, né? Se nós fizermos um levantamento aí, nós conseguimos, na última eleição, aumentar em 50% o número de vereadores aqui em Santa Rosa. Nós tínhamos 2, saímos com 3, isso é aumentar 50%. Nós conseguimos eleger os nossos mandatários, deputado estadual e federal, e o nosso senador, lá em 18 ainda, quando reelegemos o Paim. Então, a gente conseguiu manter aquele nível de espaço que nós tínhamos, né? Não conseguimos, não diminuímos a ponto daquilo que queriam nos diminuir. Queriam exterminar com a nossa sigla, inclusive prenderam o Lula, foi toda aquela coisa que aconteceu nesses últimos 8 anos, né? Então, foi um período duro, difícil, mas muito rico nesse sentido de que a gente enfrentou alguns momentos muito duros, e foram nesses momentos muito duros que a gente também conseguiu se refazer. Encontramos resistência, sim, mas encontramos muita sabedoria, muito companheirismo. Os companheiros que estiveram comigo, tanto o nosso vice, o Luiz Carlos, que hoje assumiu a presidência, né? Toda a executiva, as 2 executivas que eu tive do primeiro mandato e do segundo, todos os filiados, a imprensa sempre nos trataram muito bem. Eu volto aqui dizer que eu sempre fui muito bem tratada pelos teus programas, agradeço a oportunidade. Então, assim, Silvio, quando eu falo mulheres, preencham espaços, ocupem seus espaços. Se elas querem ficar em casa, só em casa, muito que bem, fiquem. Mas essa tem que ser uma decisão tua, não de alguém. Se ela acha que tem potencial para vir para cá, para fazer política, para ser candidata a vereadora, a prefeita, a deputada, ou presidir a associação de bairros, ou presidir algum sindicato, ou um partido político, venha também. Já mostramos que temos capacidade. E temos uma coisa, Silvio, que talvez ainda a sociologia vai poder explicar. A mulher tem a capacidade de um gerenciamento mais apropriado para a questão humana. É isso que eu queria tocar com você, seria a minha próxima pergunta justamente para isso, né? Eu defendo muito que cada vez mais tenhamos mulheres na política. Eu acho que é pouco ainda, tá? Apesar que a mulher, ela vem conquistando o seu espaço, como nas eleições passadas para presidente, tivemos ali candidatas mulheres, sim. Né, fortes, tá? Com posicionamento, né? E acho que cada vez mais deveria ter, as mulheres deveriam ter mais coragem de se inserir no mundo da política mesmo, porque tem gente que fala que não gosta de política, mas quando você compra um pirulito no mercado, ali tem política. Tá? Então não tem como não viver, dizer assim, eu não quero saber de política, mas ele faz parte indiretamente. Quando compra um pirulito, tem política, tem imposto, tem tudo ali. Então a política, infelizmente, você não consegue fugir dela porque ela te cerca. E eu acho que falta mulheres, né, na política, mulheres com fibra, com coragem, porque a mulher tem, como você ia tocar agora, eu te cortei, porque a mulher tem uma organização muito maior do que o homem. E detalhe, eu sou homem, mas eu sei que é muito mais fácil um homem se corromper do que uma mulher. Concordo. Na política. Concordo contigo na questão de dizer da organização, né? Talvez por essa visão maternal, né?
que assim, ó, essencialmente é da mulher, mas não só da mulher. Porque a gente sabe tantos homens que criam filhos, educam filhos, você acabou de me dizer que tu cuida do teu menininho, né? Então, não que seja unicamente da mulher, mas a mulher tem esse dom já naturalmente. Os homens estão aprendendo, estão evoluindo também, que bom. E a mulher consegue, talvez, gerenciar melhor os conflitos. Porque ela já gerenciou em casa, quando era filha, convivendo com pais, com irmãos, essa coisa toda, né? Quando chega na família, ela que gerencia a questão de filhos e marido, essa coisa toda, né? Lá na política não é muito diferente, porque os conflitos haverão. E nisso, Silvio, é necessário, então, que esteja presente essa mulher. Mas quem é essa mulher que tem que estar lá? Aquela conservadora que acredita que tudo tem que vir a partir do homem? Ok, também, mas também aquela outra que acredita na força da mulher. Eu ouvi assim uma senadora, que agora, quer dizer, ela era ministra, agora é senadora, que ela dizia assim: meninos usam azul, meninas usam rosa. É uma frase banal, basicona e tal, mas o que é que isso vai tentar melhorar essa sociedade, a não ser colocar nós de novo lá 100 anos atrás? E essa mulher hoje é senadora. Que mulher é essa que nós queremos também que esteja aqui? Essa que defende o azul aqui, o rosa aqui, não é essa que nós também queremos. Deixa que essa esteja também. Essa também tem que estar, mas não só essa. A mulher que tem que estar aqui é aquela que entende que o azul pode ser para ela ou para ele, e o rosa pode ser para ela e para ele. E que abra espaço para isso e que entenda isso, porque o mundo e as pessoas é essa diversidade. Eu sou negra, tu é mais clarinho, apesar de tu me dizer que teu avô e tal é negro, né? Então nós somos um povo de muitas misturas, uma única raça humana, mas muitos grupos étnicos nos formaram. Por que nós temos que ter um único padrão? Homem, branco, hétero e classe média alta. Para nos coordenar, para nos encaminhar, para nos conduzir, para nos governar. Não! Nós temos negros, nós temos negras, nós temos mestiços, nós temos índios, nós temos o povo branco também, nós temos os imigrantes também. Então é isso que eu quero dizer. Todo mundo tem e pode ter e tem condições e tem capacidade para estar nos espaços que ele acha que é importante que esteja. As pessoas às vezes têm julgamentos, né? Que é um julgamento rotulado pela sociedade, às vezes não é nem dela, né? É rotulado pela sociedade. Você sofreu muito esse tipo de julgamento como mulher, enfrentando uma classe política forte, masculina. Tem mulher também que te apoiava, obviamente, assim, mas a mulher sempre é um pouco minoria com relação a isso. Você sofreu muito desses ataques, desses rótulos, né, que infelizmente o rótulo não serve nem para garrafa de vinho. Eu sempre digo isso, né? Porque se você tem uma garrafa de vinho velha, com rótulo velho, e uma garrafa de vinho nova, bonita, qual é o vinho que você vai tomar? Né? O melhor vinho é aquele que é envelhecido, né? Não é o novo, né? Então o rótulo não serve para nada. Silvio, assim, ó, se eu sentir algum tipo de discriminação, né, eu quero te dizer o seguinte, ó, a discriminação e o racismo, eles são velados. Ele é velado da forma que ele aparece, né? A pessoa nunca diz assim, eu não vou prestar atenção no que a Mara está falando porque ela é mulher e negra. A pessoa não diz isso, mas ela age assim, né? Então, na grande maioria das vezes, quando a gente sentiu algum tipo de discriminação, ela é velada, ela é driblada, né? Mas ela existe sim. Diretamente eu nunca senti. Nunca me disseram na minha cara isso, né? Mas a gente sabe que ele está aí. A discriminação pela questão de gênero e o racismo na questão étnica. A gente sabe. Principalmente numa região eminentemente imigrante, europeus como essa que a gente vive aqui, nessa região onde a gente vive. Não obstante o Brasil ser ainda racista, o Brasil ainda precisa se descobrir nisso. O Brasil tem mais de 50% da sua população negra e é racista, para ver a contradição que a gente vive, né? O Brasil tem uma população de 56% de mulheres e é machista, para ver assim, ó, o que foi o domínio do homem branco em todas as instituições. E isso vem para nossa educação, né? Então, Silvia, assim, ó, se eu senti, foi muito velado. Foi muito velado. Não chegou assim. E se eu sentir, eu também não me atingiu. Porque o que eu penso é muito superior a isso. Isso não me abate.
Não permito que isso me abata, né? Então eu segui os 8 anos, tranquila, sempre mostrando então o debate com elegância, nunca batendo boca, nunca chegando a vias de fato, assim, de agressão verbal. Pois é, a gente sabe que num partido político é difícil ter esse controle, né, e manter as regras dentro de uma sigla política, porque ali tem várias cabeças que pensam diferente. Né? E várias cabeças com propósitos diferentes muitas vezes. O partido, se a sigla política tem um propósito, mas tem gente dentro da própria sigla, aí vai PT, vai qualquer outro partido, né? Qualquer um que tem aquele propósito pessoal e que muitas vezes o que você está falando ali pode atrapalhar. Você era uma presidente mulher, né? Você tinha, obviamente, né, como mulher, esse controle de saber, não, o que estão querendo não é benéfico para o coletivo, e sim para o pessoal. Como você conseguia fazer como presidente de um partido, como mulher, para tentar diluir esse tipo de situação dentro da sigla? Debates acalorados existiram e existirão e tem que existir. Faz parte da democracia. Debates acalorados. Ok, eu vou ouvir um lado, vou abrir espaço para o outro e agora nós vamos decidir o que é melhor para todos. E foi assim que foi feito. Nunca houve assim, de sair com aquela coisa assim de rixa. Até porque tu sabe que os partidos políticos eles têm suas tendências. É da democracia isso. Suas correntes. O PT tem, o PL tem, o PP tem, o MDB tem. É próprio da democracia isso. Porque se não fosse assim, seria uma ditadura. Um único manda e os outros obedecem, aí não tem corrente, não é democrático. Então a democracia também é isso. E às vezes a minha opinião poderia não ser a da maioria. E eu vou respeitar a maioria. Como se a minha for da maioria, obviamente era respeitada, né? Então assim, sempre foi muito bem, com muita, como é que eu posso dizer, com muita tranquilidade, os nossos debates acalorados. Não que não tiveram, não que não existiram sim. São vários os que aconteceram nesse período todo, né? Desde pagamento de 13º para vereador, que a gente definia se podia ou não, o que o partido entende, como é que é isso? Porque o 13º é para trabalhador. Vereador recebe subsídio, não é salário, entende? Essas coisas que foi na lei, né? Então o debate era mais ou menos assim, nesse sentido. Um exemplo só que eu te dei, né? Que daí tu mexe às vezes com o bolso das pessoas, com várias coisas, né? E com a opinião das pessoas também, né? Com a opinião, o que as pessoas de repente têm planejado para suas vidas a partir daquele possível dinheiro que poderia vir ou não, né? Então é assim que às vezes tu abre um leque e tu não sabe qual vai ser a reação das pessoas, mas sempre, embora acalorado, sempre muito bem controlado, felizmente. Você ficou durante um bom tempo como presidente do PT, né, 8 anos. 8 anos. Por que não continuou? Bom, o que aconteceu nesses 8 anos que a Mara Guacira Alves resolveu dizer assim, não, eu paro por aqui, 8 anos tá bom, porque foi bastante tempo como presidência do PT, na presidência do PT. Bastante tempo. Eu até agora fui a pessoa que mais ficou, né? Mais tempo. Por quê? Porque você resolveu não ficar mais. Com certeza, méritos para isso você tem, né? E não quero acreditar que o partido também achava que estava na hora da Mara Guacira Alves deixar um espaço para outra pessoa. Não quero acreditar nisso também. Mas você ficou durante 8 anos, num dos piores períodos políticos que o país viveu, um dos piores, né? Não só o país, como o estado, como os municípios também, que a gente viveu isso muito intensamente, né? Ou seja, o que eu quero chegar aqui no exemplo você foi o marinheiro que salvou o navio e depois deixou o navio? Não, Silvio, não. Todos os marinheiros estiveram juntos comigo, né? Não fui a única. Deixa eu te explicar o que aconteceu no partido desde o início do ano, que as normativas, então, do partido. Com a eleição do presidente Lula o ano passado, esse ano seria o ano de eleição. Então, após 4 anos, a minha última reeleição, então a reeleição foi em 19, agora fecharia os 4 anos, então, obviamente, haveria eleição. Mas a Executiva Nacional entendeu que, em função da eleição do presidente Lula, que foi uma eleição
atípica. Ainda a gente volta a falar sobre isso num outro momento, quem sabe, quando o debate for esse. Então o partido entendeu que não seria bom, nesse momento agora, nesse primeiro ano do mandato do presidente Lula, nós mexer na estrutura partidária. Então, a executiva nacional definiu assim, ó, os mandatos podem ser prorrogáveis. Então, a nossa presidenta nacional, a Gleisi Hoffmann, assumiu, então, mais um mandato tampão até junho de 25, em função da nacional ter definido e decidido entre eles que ela poderia ficar, mas abria, então, para os estados e municípios que cada diretório, então, definisse aquilo que seria melhor para o seu espaço, né, para o seu local. E nós abrimos esse debate aqui, e eu fiquei muito feliz com a tua pergunta, com a tua colocação, que aqui eu posso fazer, então, esse esclarecimento. O meu partido, a minha executiva e o nosso diretório não queria que eu saísse. Eles conversaram comigo, ainda foi assim, houve uma certa resistência no início, porque eu cheguei à conclusão assim, gente, eu já estou há 8 anos, eu sou a favor da alternância. O meu período era para ser esse, eram 2 mais 4, né? Então deu um mandato de 17 até 20, de 19 até 23, então fecha o sétimo ano, agora eu saio. Eu vinha já me programando para isso. Então, ficar 2 anos a mais, para mim, acho assim, ó, que seria até um abuso da minha parte de estar ocupando um espaço que deve ser alternado. Dentro da democracia é isso. Foi uma decisão minha, pessoal, e levei para o meu partido. E, obviamente, no começo, o partido assim achou que não, que eu deveria ficar, que eu poderia ficar mais um pouco. É um período tampão agora, né? Que a eleição vai ser só em junho de 25 mesmo, né? Toda a nova eleição geral dos diretórios. Mas foi uma decisão pessoal. Eu tenho a minha filha que está estudando fora e agora já se formou, e ela brincava assim comigo: mãe, eu estava no ensino médio quando tu entrou como presidente do partido. Eu já acabei a faculdade, eu me formei, eu já estou trabalhando, ela é médica veterinária, eu já trabalho no hospital, e tu ainda é presidente? Então tá na hora de parar, né? Então foi a decisão tua. Foi uma decisão minha. Que o partido resistiu um pouco, mas depois teve que acatar. Depois acatou, Depois deu tudo certo. Muito bem, já tem um novo presidente. Agora eu não vou falar mais de sigla partidária, eu quero falar de você, tá? Quero falar de você. Você tem uma participação bastante intensa dentro da política na comunidade de Santa Rosa, tá? Como as mulheres se reportam a você diante do teu posicionamento, diante das causas que você defende, sabe? Porque a Mara Guacira Alves, você já foi candidata a vereadora, né? Não se elegeu, não, né? E ficou como suplente, mas naquele período ali e hoje, como as pessoas chegam para você, e o que as mulheres dizem para você, as mulheres se sentem representadas tendo você como uma líder política dentro da cidade. Eu não quero falar do partido, eu quero falar de você dentro da política, que é o teu ramo onde você está atuando, e você já atuou durante 8 anos, tá? E em casa também, com teu marido, que também gosta de política, né? Se envolve muito com política, gosta também. Você falou da tua filha, mas em casa e na sociedade, como as pessoas se dirigem a você, como as pessoas veem a Mara Guacira Alves, que se envolve tanto politicamente no município. Então, eu sou muito abençoada nesse sentido, porque os companheiros e as companheiras, e aí eu falo as mulheres que se reportam a mim e os homens também, eu sempre fui muito bem tratada. Inclusive, quando foi anunciada a minha decisão, então, olha, eu não fico mais à presidência, eu recebi muitos mensagens assim, pedindo para mim repensar, outros sendo solidários. Não, Mara, eu acho que tu já fez o teu papel, tu já cumpriu, tu tem que descansar mesmo, mas continua nas trincheiras, tu não vai parar, né? Tu vai continuar, né? Tu vai ser candidata a vereadora, daqui a pouco tu vai se coordenar a campanha, alguma coisa assim, né? Então, eu acho, Silvio, que o fato de eu ser mulher e negra quebra paradigmas, sabe? E isso, talvez as pessoas tenham dentro de si essa vontade de quebrar paradigmas. E veem em mim a possibilidade que isso aconteça, né? Então, eu me sinto muito bem com eles. Quando as pessoas chegam até mim e se reportam dessa forma, eu sempre encaro com muita alegria isso. Inclusive, no domingo, a nossa despedida, então, no caso, a transmissão do cargo foi no dia 13, na sexta.
E daí, no domingo, dia 15, eu recebi a ligação de uma pessoa que eu tenho o maior respeito no partido, assim, é uma liderança moral que nós temos. E ele me ligou me dizendo assim, olha, Mara, eu fiquei muito feliz, ele foi meu professor, inclusive, na faculdade, foi meu professor de sociologia, e eu agradeci ele e tal, e daí ele me ligou para dizer o seguinte, que me parabenizando e tal, mas que achava que eu não podia parar, porque ali eu estava dizendo no meu discurso de despedida, eu disse, olha, eu vou parar por aqui, vou descansar um pouco e tal. Ele disse, olha, eu acho que tu não pode parar, acho que tu Por acaso esse professor já foi vereador? Ele já foi vereador. Barbinha Branca? Barbinha Branca. José Albino Ror. Muito querido, Zé, um encanto de pessoa. Nosso, eu sempre digo assim, é uma referência moral que nós temos. É que você descreveu ele na tua fala, né? É. Aí eu disse, professor José Albino, olha, por enquanto essa questão de continuar ou não, ou ser candidato a alguma coisa, está adormecido. Não estou pensando nisso agora, não tenho planejamento para isso, não estou me programando para isso agora. Talvez mais para frente, né? Então eu me sinto muito tranquila com isso, sabe, Silvio? Mas uma coisa que eu quero te dizer assim, ó. Fizemos aquilo que foi possível fazer. Fizemos aquilo que estava no nosso limite humano e nos nossos limites enquanto sociedade machista, racista, classista. Fizemos aquilo que deu para fazer, né? Queremos fazer mais, lógico, né? Mas que não seja comigo no comando, mas obviamente estarei no grupo. E as mulheres, então, elas veem em você ali uma figura de incentivo. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Tá. E o que falta, então? Eu fiz essa pergunta para te provocar para a próxima, né? Como sempre faço. O que falta, então, para fazer com que as mulheres tenham mais coragem, tenham mais vontade, tenham mais iniciativa de participar mais, eu falei mais várias vezes, porque realmente tem que ser mais ativamente da política, não só no município como do estado, sem entrar em conflito, porque a mulher tem esse controle, né? A mulher sabe muito bem como pesar a balança, o homem não, o homem quando pisa na balança quebra, né? Ele não tem esse equilíbrio, né? Não tem esse equilíbrio. A mulher tem esse equilíbrio. Tá? Tem. Eu vejo isso porque eu tenho uma mulher equilibrada em casa e que muitas vezes diz, opa, você está exagerando, para, não precisa. Sério, eu tô lá no estúdio, ontem, por exemplo, eu estava no estúdio, ela entrou no estúdio, eu pensei que tu estava falando besteira. Já veio, já. Então a mulher tem esse centro, é mais centrada, né? E por quê? As mulheres não têm essa iniciativa, essa coragem? Algumas têm. Quando eu estou falando que não tem, gente, é porque é pouca. Viu? Pouquíssimas mulheres, o que os partidos passam, aí vamos ser bem franco aqui, né, que franqueza é o meu defeito, o que os partidos passam de sufoco para conseguir mulher para ser candidata, porque tem aquela margem de mulher no partido, tem partido que não consegue, aí tem que fazer o quê? Coligação com outro partido para trazer mulheres para poder ter a coligação fechada. É verdade ou é mentira que eu estou falando, Mara? Verdade, concordo plenamente contigo. Nós temos um limite legal, né, de 30%. Que é um absurdo isso, e nós não conseguimos cumprir às vezes os 30%, o que é um absurdo. Então a força de lei nos diz 30%, mas teria que ser 50% ou até mais, sei lá, né? Infelizmente é assim. Ó. Silvio, essa pergunta que tu me fez, eu vou me remeter a uma questão psicológica e sociológica. A mulher, por algum motivo cultural, de educação, ela se autossabota, tá? Ela se autossabota. Tipo assim, isso não é pra mim. Eu não vou conseguir isso. Isso é coisa para homem. Meu Deus, isso é coisa de louco. Meu Deus, isso não é para mim. Isso é provocar autossabotagem, né? Por que não é para mim? Por que eu acho que eu não vou conseguir? Então, esse talvez seja o primeiro problema, o primeiro desafio que a mulher deva superar. Pode ser para ti, sim. Não te autossabote. Não te exima disso. Não te menospreze aquela capacidade que tenha, sabe? Então, eu acho que os psicólogos, se estiverem nos assistindo, e os sociólogos vão poder nos explicar mais como é que a sociedade anda, como é que essa mulher caminha e como é que essa mulher pensa, como é que essa mulher foi educada, para que ela foi educada. Deixa eu te dar um exemplo. Eu sou filha de funcionário público do município, da CE, estadual. Eu sou funcionária pública municipal e o meu pai era funcionário estadual da CE. E nós tínhamos naquela época, nos anos 70, a CE, uma estatal muito forte do Rio Grande do Sul, que agora foi entregue agora no governo Leite, foi terminar de entregar ela tinha a Fundação CE que nos pagava a bolsa, né? Nós tinha bolsa para a escola particular. E eu estudava no Liminha,
Colégio das Freiras, que na época era o top, né? E tu sabe o que nós aprendia na educação para o lar? Bordar, pintar, fazer pano de prato. Só faltava lavar a louça, né? Só faltava lavar a louça. Eu tô dizendo assim, como é que se tinha esse pensamento? Nada contra a escola, nada contra o pedagógico, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando assim, qual era o pensamento preponderante naquele momento, né? De criar essa pessoa para líderes domésticos, que tem todo o meu respeito. Quem quiser fazer só isso, ou só isso não, quem quiser fazer isso da sua vida, que faça, como eu disse na minha fala inicial, que seja essa decisão dela. Eu quero ficar na minha casa, cuidando dos meus filhos, cuidando do meu marido, cuidando da casa, pintando. Que seja uma opção, não uma condição. Dela, exatamente. Que ela não seja levada a isso, né? Mas, infelizmente, assim, ó, os nossos alicerces ainda nos levavam para isso, né? Então, isso está muito enraizado ainda na vida dessas senhoras, dessas avós hoje, e que talvez passarem ou passam para suas filhas, para suas netas, né? Isso talvez ainda esteja inserido. Felizmente vem mudando. Felizmente tem meninas que já dançam, que já cantam, que já pulam, sei lá, que já sapateiam, que vão, sabe, que já começam a trabalhar, que já começam a ver outras coisas, entende? Mas isso ainda está muito enraizado. Então esse é um dos desafios do qual nós temos que vencer. Muito bem. Eu quero chegar aqui agora, ficar mais à vontade com a Mara, porque são duas últimas perguntas que eu vou fazer a ela. Já estamos nos encaminhando para o final. Quero que você fique à vontade também, porque a pergunta que eu vou te fazer, ela vai te exigir um pouquinho, né, das duas que eu vou fazer agora. Porque você é mulher. E eu quero saber de você, por que o homem resiste tanto em ter mulher na política, principalmente com cargo de destaque? Eu sou homem, mas eu percebo isso, que o homem tem ainda uma resistência incrível em ter mulheres no comando, como por exemplo, quando eu falo comando de poder, uma mulher deputada federal, uma mulher senadora, sabe, uma mulher como vereadora no município. O homem tem essa resistência. Você não é homem, você é mulher, eu sei, mas por quê? Você também vê dessa forma? Vejo, Silvia. Infelizmente, Silvia, tu tem razão. Ainda nós temos essa percepção ainda muito masculina nos espaços de poder, de condução. A mulher pode estar, contanto que ela seja subalterna, contanto que ela seja, entende, não um comando. Eu não estou dizendo que todos os homens pensam assim. Eu estou dizendo que esse é um pensamento ainda predominante na sociedade machista. Estou falando na atual conjuntura que a gente vive. Né? Não estou dizendo que o homem é aquele. Não. Estou dizendo o todo. Infelizmente tem muito disso. Mas isso eu me reporto de novo à questão cultural e à questão sociológica. Nós fomos montados, criados e doutrinados numa sociedade machista. Assim, ó. Eu tive semana passada em São Paulo, a gente foi visitar Guaratinguetá, Frei Galvão. Você foi em Aparecida também, se não me engano, né? Aparecida, fomos na Canção Nova e tal. E a gente ficou olhando lá aqueles casarões dos barões do café. Então, São Paulo é um estado muito rico nesse sentido, né? E daí eu ficava vendo, assim, aqui é a doação do fulano de tal, o barão, o comendador e tal. Que tem um detalhe, não perde o teu foco, né? Que no início lá da produção do café, quem fazia o trabalho braçal eram os escravos, né? Depois que veio a abolição, mudou o escravo. Foram os italianos que vieram de fora trabalhar arduamente no Brasil para poder manter, né, aqueles que tinham todo o poder continuar sendo poderosos. Com certeza. A diferença é que os imigrantes italianos vieram como convidados. Nós viemos acorrentados. É uma diferença brutal, né? É. Mas mantendo então aquele foco inicial. Aí tu vê assim, ó, os barões sentavam assim na igreja mesmo, né? Assim, naqueles lugares altos, assim, no mezanino próprio, e os negros não entravam. E as mulheres sentavam abaixo ou atrás deles. Assim. Então, veja bem, nós temos essa sociedade que já escalava dessa forma, assim, aonde vai ficar o homem e aonde vai ficar a mulher. Quebrar esses padrões ainda vai levar muito tempo. E eu não estou dizendo que os homens são responsáveis por isso, não estou dizendo. Eles também são, mas não são só eles. E eu não estou dizendo que eles, como é que eu posso dizer assim, ó, infelizmente eles receberam isso, eles não são os únicos responsáveis por isso, eles receberam isso de uma mãe, de um pai, de uma avó, de um avô, que também receberam, né? Então o homem hoje,
na sociedade hoje de 2023, ainda recebe esses reflexos. Está melhorando, estamos evoluindo, estamos conversando sobre isso. Eu aqui, uma mulher sendo entrevistada por um homem nesse sentido. Então, quer dizer, já tem avanços nisso, Silvio. Mas um homem que valoriza muito as mulheres, viu? Que maravilha, Silvio. Eu fico muito feliz de saber disso. Porque eu tive uma mãe que foi uma batalhadora. Eu tive uma mãe funcionária pública, mas que também limpou muito o chão da Assembleia, limpou muito o chão da Prefeitura e fez muitas merendas para as crianças se alimentarem na escola. Que maravilha. E ter o reconhecimento desse filho. Que maravilha. Sabe, todo o reconhecimento daquilo que a mulher faz, no caso a tua mãe, que deixou esse legado para ti, olha que bacana, ela já despertou em ti, então, essa pergunta que tu está fazendo agora e esse questionamento que tu faz pro mundo, né? Então é isso, Silvia, eu acho assim, ó, que estamos avançando. Às vezes avançamos mais, às vezes demos uma retaguarda, às vezes melhoramos, mas eu tenho esperança que vamos melhorar. Muito bem. Minha última pergunta, que eu vou emendar com uma terceira, mas eu não vou fazer a terceira, eu vou emendar junto. Você consegue entender os eleitores? Você foi candidata a vereadora, você ficou como suplente, eu fui candidato a vereador, fiquei como suplente, né? Mas você consegue entender, porque eu confesso que eu como homem não, então aqui um homem e uma mulher. Você consegue entender os eleitores quando eles têm a oportunidade de mudar e não mudam? É difícil, né? É difícil, porque assim, ó, Silvio, a gente passa ali aqueles 45 dias de campanha conversando com eles. Nós, os outros também, né? Mas a gente tá falando naquele período de 45 dias de uma vida de 4 anos para frente. Quer dizer, ele sabe que aquela vida que passou daqueles últimos 4 anos, que está sendo agora aqui, ó, computada nesses 45 dias, eu quero melhorar, eu quero piorar, eu quero o quê? Ele tem essa oportunidade. E às vezes a pessoa não consegue entender que naquele período ali, ó, e com aquele voto ela possa mudar. Às vezes ela não consegue. E eu até consigo entender por quê. Por quê? Por vários motivos também. Porque nós temos ainda pouca leitura, porque nós temos pouca participação, porque nós temos problemas de transmissão, de comunicação, nossas mídias são conservadoras, tu sabe que são. Aqui tu tá numa imprensa livre, né? Graças a Deus. Mas a gente sabe como é que se organiza o pensamento de uma sociedade, né? De uma cidade, de um estado, de um país. Então, eu não quero dizer que nós vivemos numa sociedade bitolada, não é isso. Eu estou dizendo assim, que às vezes, por hora, os interesses de A ou B acabam se sobressaindo por algum motivo e eles predominam, então, nas eleições, infelizmente. Muito bem. Eu disse que não faria uma terceira pergunta, mas eu estou me segurando aqui. Eu, como repórter, como apresentador de programas que muitas vezes já apresentei, no estado de Santa Catarina, São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, enfim... Quando a pessoa me dizia uma palavra, eu sempre discordava e até hoje eu discordo. Tá? Diziam assim, mas esse preconceito. Eu não acredito em preconceito, eu acredito em conceito formado. Tá? Conceito formado. A questão do racismo não é um preconceito, não é uma discriminação, é um conceito formado lá das raízes, daquelas raízes anteriores, de anos passados, que aquele conceito vem. Você concorda comigo que a gente não tem que tentar quebrar o preconceito, mas sim quebrar o conceito formado? Com certeza. Concordo plenamente com o que tu disse. Preconceito. Eu tenho um conceito precoce. Tá, mas se ele é precoce, eu posso acabar com ele, né? Por que eu não acabo? Se ele é precoce é porque ele não está formado. E por que eu não consigo quebrar? Porque ele está formado, então. Então, muito bem a tua colocação. Ele já está formado. Isso não quer dizer que eu não vou poder transformar ele. Eu posso. Porque, normalmente, o pré-conceito é questão de ignorância. No momento que essa pessoa descobre que aquilo não é assim e é assado, a gente consegue melhorar aquele pensamento. Eu vou te dar um exemplo. Algum tempo atrás, Silvio, era muito comum as pessoas fumarem. Elas fumavam dentro de casa, elas fumavam nas repartições públicas, elas fumavam em ônibus. Porque era liberado aquilo. E tudo aquilo que é liberado, que é ok, o nosso cérebro coloca como certo. E se é certo, ele faz. Né? No momento que tu começa a colocar obstáculos, dizer que está errado, começaram campanhas contra o cigarro, e daí obstáculos da onde ela vai fumar, restrição a espaços para fumar, o cigarro começou a ser, hoje as pessoas só fumam em ar livre, na rua, né? Não mais em espaços fechados. Por quê? Porque elas foram
orientadas, educadas para isso. Antes elas ignoravam isso. Elas melhoraram ou pioraram? Elas melhoraram, né? Então é questão da gente fazer isso também acontecer, né? Esse preconceito que existe, como tu bem colocou, não é pré, ele já está concebido, mas ele pode ser quebrado. Muito bem. Mara Guacira Alves, agora, antes das considerações finais, quero deixar o espaço livre para você aqui falar com as mulheres. Bom, mulheres, eu esses dias no meu discurso final lá também me dirigi a elas, e eu dizia assim, ó, não deixem de ocupar aquele espaço que você entender que é seu. Seja ele na sua casa, seja ele na escola, seja ele na Câmara, seja ele na Câmara de Vereadores, de deputado estadual, na Câmara Federal, né? Seja no sindicato, seja no clube de mães, seja no clube de futebol, seja lá o que for. Mas, ou seja mãe, caso ela queira ser mãe, seja esposa, aquilo que ela acha que ela tem que ser, mas aquilo que ela acha que tem que ser e que vai lhe fazer feliz, né? O que eu quero também é dizer assim, ó, o mundo melhora se a gente participa dele. As coisas melhoram se eu dou a minha participação mais efetiva, seja na política partidária, na política de apoio, seja ela qual for, na imprensa. Trabalhar na imprensa, a imprensa tem um papel preponderante nisso, Silvio. Vocês falam todos os dias com eles, vocês estão transmitindo isso é muito importante. Então mulheres também estejam nesse espaço aqui, sejam também o Silvio Brasil. Enfim, sejam aquilo, tudo que for possível para melhorar o nosso mundo. É isso. Eu quero te agradecer muito a tua presença aqui, a tua participação com o Lupa Notícias, me concedendo essa entrevista falando de mulheres, falando de política e mulheres na política e na sociedade também. Muito obrigado e as tuas considerações finais. E eu quero dizer o seguinte, nós homens só somos felizes porque existem as mulheres, tá? Para aquele que não concorda comigo, quem foi que deu a luz a você? Então, Silvio, agradeço o convite, estou sempre à disposição, sempre que tu achar interessante conversar comigo, eu venho, que eu também acho muito interessante conversar contigo e trazer aqui no canal as considerações que eu acho importantes serem levadas ao ar. Agradeço a população que está nos acompanhando, agradeço o meu partido que me deu a oportunidade de ter presidido por 8 anos, a minha família que entendeu às vezes as minhas ausências, as pessoas com quem eu convivi esses anos todos, que foi uma convivência harmoniosa, mesmo que às vezes com debates acalorados, mas sempre com muita educação e com muita elegância. Quando eu falo elegância, eu quero dizer assim, ó, sem bate-boca, sem baixaria, sempre no nível republicano, e é isso que importa. O Brasil só vai melhorar, o mundo só vai melhorar se nós nos colocar à prova disso e for também ajudar a melhorar. Cada um fazendo um pouquinho, tudo melhora. Muito obrigada. Mara Guacira Alves, muito obrigado pela sua participação aqui na reportagem Silvio Brasil, no Lupa Notícias, obrigado mesmo. Estou muito feliz e realizado por essa entrevista. Você é uma pessoa que a gente, se for, né, deixar levar pela emoção, a gente vai começando a conversar o dia todo e não para porque você tem assunto para falar. Então, muito obrigado mesmo. Muito proveitosa essa entrevista para a reportagem Silvio Brasil e para o Lupa Notícias. Seguimos do estúdio.